Processo 240, de 19/12/2013, veto total aos autógrafos da Lei 5.807, de 2013. Dispõe sobre assédio moral no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e funcional do município de Jacareí. Autor, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão, o veto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, o pessoal do sindicato também está aqui representando. Eu não entendo, acabei de falar agora sobre algumas situações em termos de divisão de poderes do Executivo, Legislativo, e é uma prerrogativa do Legislativo, do vereador, de elaborar uma lei, implantar uma lei, como foi feito e foi aprovado por essa Casa. E essa lei fala sobre situações que acontecem na nossa realidade, acontecem todo dia. E nós sabemos que acontece. E uma forma de impedir uma situação que é o assédio moral, foi feita essa lei, eu e o vereador Itamar fizemos, e foi aprovado por essa Casa, e o prefeito, então, vetou e está aqui hoje. Está aqui hoje. E é uma lei que já existe, pelas informações que nós temos, né, Itamar? Há mais de 80 cidades, muito mais, em todo o estado. Então, muitos municípios aderiram a essa lei, porque existe, muitas das vezes, um determinado partido, não importa quem seja, ganha uma eleição. Como é o caso, vamos colocar o PT aqui, que ganhou. O senhor Hamilton é o prefeito e está lá. E ele tem, então, ele tem os cargos para serem nomeados, pessoas que são parte do partido dele e partidos aliados. Só que o funcionário, ele acaba ficando sempre refém daquele que saiu e daquele que entrou. Se o funcionário é uma pessoa técnica, e ele é concursado, ele já trabalha há muitos anos na prefeitura, e ele não participou, ou participou pela ideologia dele, ou pela amizade, da campanha ajudando algum candidato, mas só que esse candidato dele, vamos supor que não ganhou, ganhou outro partido. Aí vem as perseguições, porque o partido que entrou soube, percebeu, viu que ele participou da campanha, ajudando outro candidato, aí começa a vir uma perseguição. Pode ser de diversas formas. Ou como pode ser, por exemplo, o caso aqui que está acontecendo hoje, da Guarda Municipal de Jacareí. E a Guarda hoje, ela está em greve há mais de 2 meses e meio, justamente pleiteando o que é direito. E é um direito que as pessoas lutam por ele, mas não pode ter qualquer tipo de perseguição ou assédio moral. Como aconteceu hoje de vir aqui, os funcionários da FATEC e ETEC são do governo do Estado, mas, segundo informações, não vai ter qualquer tipo de represária para eles, porque é um direito do trabalhador fazer a greve. É um direito de reivindicar aquilo que ele entende para a categoria dele que seja justo. Mas não pode ter de forma nenhuma o assédio moral, a perseguição. Então é muito diferente, um pouco, as pessoas que trabalham dentro de uma empresa privada e outras que trabalham dentro do poder público. Então é complicado esse tipo de coisa. Então nós fizemos um projeto justamente para proibir o assédio moral. Então, quem ganhou uma eleição, entra na prefeitura, ele não tem que perseguir ninguém. Inclusive, quem ganha uma eleição, se ele teve 30%, 40%, 50% dos votos,
ele não vai ser, por exemplo, prefeito só desses 30%, 40% que fez ele ganhar. Ele vai ser prefeito da cidade. Não é verdade, Edgar? Não é verdade, Valmir? É assim que funciona, né, Fernando? Então, ele, a partir do momento que ganhou a eleição, ele tem que ter a maturidade, a sensibilidade de deixar de lado qualquer tipo de coisa política. Passa a ser administrativo, ele vai passar a governar uma cidade e ele vai precisar de todos os funcionários, porque os funcionários públicos são parceiros dele. Então, ele vai precisar de partidos que estiveram junto, ele tem que ter a inteligência de deixar de lado qualquer respingo, qualquer arranhão que tenha tido durante o processo eleitoral. Porque às vezes tem pessoas até que se exaltam um pouco, que falam um pouco a mais ou a menos, não importa, é o sentimento daquela pessoa naquele momento e tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado o direito das pessoas. O meu direito vai até onde termina o seu. Nós vivemos em um país democrático em que nós exercemos aquilo que nós entendemos que seja certo. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, nós não podemos deixar que exista esse assédio moral por parte de quem está lá governando. E eu tenho, sim, como eu acredito que os demais, alguns outros vereadores tenham aqui informação, de que está existindo hoje na nossa cidade assédio moral e perseguição. Nós temos informação através do sindicato, das pessoas que estão mais envolvidas diretamente com todos os segmentos de funcionário. Nós temos informação, sim, que isso acontece, é uma prática desse que está aí. E esse projeto vai justamente de encontro para proibir o assédio moral, já que esse pessoal que está governando e não está tendo a inteligência, a sabedoria, a sensibilidade de trazer para o lado dele todos para que ele faça um bom governo, que fique um governo com picuinhas, que fique um governo de perseguição. Como é que uma pessoa dessa vai governar uma cidade do jeito que ela deve ser governada? Que é o caso de Jacareí, que graças a Deus eu tenho orgulho, sim, de falar que eu moro aqui. Não sou nascido aqui, mas já adotei. Meus 3 filhos nasceram aqui. A minha filha mais velha tem 37 anos, vai fazer 37 anos. Então, há quase 40 anos que eu moro em Jacareí, convivo aqui, eu tenho orgulho de falar que sou aqui da nossa cidade. Agora, só que eu não posso conviver com um prefeito que simplesmente vetou esse projeto que eu e o Itamar fizemos, no sentido de inibir, proibir o assédio moral. Senhor Hamilton, faça um bom governo, o senhor tem tudo para fazer. Uma boa receita, quase 850 milhões por ano, tem muitas necessidades do nosso povo, se atente para aquilo que o nosso povo precisa, determine as prioridades, saúde é uma delas, que o senhor não está sendo amigo da saúde, é muito menos amigo do funcionário, deixe de picuinhas, e o senhor não está sendo amigo dos funcionários, já que o senhor vetou o projeto contra o assédio moral. Espero contar com todos os vereadores para que derrubemos o veto do prefeito, para que a lei passe a vigorar e proíba qualquer tipo de assédio moral, para que os funcionários trabalhem com mais tranquilidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial ao pessoal do sindicato, todos os funcionários aqui da casa, aos internautas, telespectadores. Eu tenho que usar essa tribuna. Primeiro, porque todo mundo sabe aqui do entendimento dos vereadores quanto ao assédio moral. Todo mundo é contra, eu sou servidora, a Ana também é servidora de carreira, todo mundo aqui é contra. Mas não dá para eu ouvir aqui do vereador Maurício que o prefeito
não quis aprovar o projeto. Calma aí, ó. Esse aqui é o projeto, se o sindicato quiser, eu posso fornecer uma cópia depois para o sindicato. A mensagem de veto faz parte do projeto agora. Quer dizer, no parágrafo 3º ele já começa, embora relevante o tema do projeto de lei, e daí vai seguindo. Aí ele fala do princípio da simetria, porque está no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal, que fala do vício de iniciativa, fala também na Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 40 da Lei Orgânica. Calma aí. O prefeito vetou isso daqui por causa de ilegalidade na concepção do jurídico da prefeitura ou por causa do mérito da questão? Por causa de ilegalidade, está aqui. É um entendimento do prefeito. Desde já eu antecipo o meu voto. Eu vou ser contrário ao que o jurídico da prefeitura colocou. Eu vou ser contrário, porque eu falei aqui no projeto anterior e eu não posso fugir da minha linha de coerência. Nós temos que colocar na balança a legalidade e o mérito da questão. Se o mérito está pendendo mais, vamos a favor do mérito. Mas esse é um entendimento aqui do Legislativo e que tem esse papel de legislar em favor da população e em favor dos trabalhadores. Mas não vamos ficar fazendo política de ficar com argumentos A, B ou C para ganhar ponto aqui. Não, não é isso. O projeto está aqui, se o sindicato quiser, eu forneço uma cópia. A gente espera que isso daqui passe, porque assédio moral, em qualquer lugar, seja na prefeitura, seja na empresa privada, tem que ser banido. Tem que ser banido. Ou alguém acha que tem algum louco aqui que vai falar assim, não, o patrão tem que xingar, tem que humilhar. Isso não existe mais, gente. Para com isso. O mundo evoluiu muito, as pessoas estão mais maduras, estão buscando os seus direitos. Então a gente tem que deixar claro aqui, vamos separar o joio do trigo, vamos colocar as coisas no devido lugar, colocar os pingos nos is. Então eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer aos internautas e telespectadores, essa consideração que eu gostaria de deixar, e desde já sou contrário ao veto. O projeto continua em discussão. Eu quero novamente cumprimentar nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores ligados no canal 17, 27 e 61.4, canal aberto. E a todos presentes, inclusive os membros do Sindicato das Galerias. Inclusive, esse projeto de lei é um projeto que vai ao encontro dos interesses do Sindicato de Servidores Públicos Municipais da nossa cidade. Mas eu quero dizer a vocês que eu não poderia. Eu estou aqui com uma apostilha que fala sobre o assédio moral. Por favor, só por respeito a quem me deu, dá para colocar? Dá para mostrar? Eu acho que não dá. Ah, tá, é que não dá, porque as letras estão bem pequenas, infelizmente não dá. Isso, legal. Muito legal. Tá ok. Isso aqui, quem me deu, foi uma das pessoas com mais respeito nessa cidade, que tem por mim um profundo carinho e de toda a sociedade, que é o Dr. Nelson Garcia Rosado, promotor da nossa cidade. E baseado nesse documento que ele me deu, e sabendo que o sindicato também estava se mobilizando, se manifestando em relação a isso, eu elaborei esse projeto e até deixei um lá no sindicato para que vocês olhassem, dessem uma analisada, e se quisesse mudar alguma coisa, a gente mudaria, aquela coisa toda, mas isso não aconteceu, talvez porque eu acho que no texto do projeto já estava suficiente para que vocês não tivessem que fazer alterações. Bom, a Câmara aprovou por unanimidade e foi para o prefeito, que o seu jurídico, analisando, deu parecer contrário. Mas vindo para esta Câmara, o nosso jurídico também deu o seu parecer, só que, contestando o veto,
dando parecer contrário ao veto, indo para as comissões, e as comissões dando parecer favorável ao parecer do departamento jurídico, não é verdade? Então, assim, que foi a comissão número 1, que é a Constituição e Justiça. E por isso nós estamos aqui hoje discutindo esse veto. Eu quero ler aqui para vocês algumas que falam sobre o seguinte: o prefeito alega que em vários municípios existem ações diretas de inconstitucionalidade, tipo Taubaté, tipo Bragança Paulista, Presidente Prudente, enfim, e alega que a Câmara fez um projeto de lei de assédio moral, mas não incluindo o Poder Legislativo, que teria que ser incluído também, e ficou de fora esse Poder Legislativo, só incluindo as autarquias, fundações e a administração direta e indireta. Bom, e aqui tem, aqui fala sobre o que o assédio moral pode causar. Gente, não é mole. Cerca de 80 cidades já possuem legislação tendente a coibir e a punir autores das humilhações que costumam impor à seleção subordinados nas relações de trabalho. Quando o assédio sexual, a Lei do 10.224 de 2001 introduziu o artigo 216-A no Código Penal, impondo pena de detenção de 1 a 2 anos para aquele que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição. Então, você vê que isso já está contemplado no Código Civil Penal. Bom, agora o que eu achei interessante, eu estou procurando aqui para vocês, é o que fala aqui, olha, sintomas do assédio moral na saúde. Escuta só, eu fiquei assim até... Entrevista realizada com quase 1.000 trabalhadores vítimas de opressão no ambiente profissional revelam como cada sexo reage a essa situação. Sintomas: crise de choro, mulher 100%. Homem não. Dor generalizada, mulheres 80, homens 80. Palpitações, tremores, 80, mulheres 80, homens 40. Sentimento de inutilidade, 72, mulheres, 40 homens. Insônia, sonolência excessiva, 69 mulheres, 63 homens. Depressão, 60 mulheres, 70 homens. E uma coisa que eu fiquei assim, impressionado, foi tentativa e ideia de suicídio, mulher 16, homens 100%. Tentativa de suicídio, mulher 0, homens 18,3. Então, para vocês verem como que o assédio moral é sério. É muito sério isso. Então, nós tínhamos, sim, que fazer uma lei para que o assédio moral, por exemplo, aqui fala sobre o assédio moral no âmbito das prefeituras municipais. De modo geral, as leis municipais que dispõem sobre a aplicação das penalidades à prática do assédio moral nas pendências da administração pública direta e indireta por servidores municipais impõem as penas de curso de aprimoramento profissional, suspensão, multa e demissão. E são realmente as penalidades que podem ser causadas no âmbito das prefeituras municipais. Eu tenho aqui o parecer do nosso jurídico, que eu tenho que tirar o chapéu, porque realmente foi muito bem feita, que é o seguinte, que é dessa forma, quer ver? É que é muita coisa, então realmente não é fácil. Ó, a mensagem do veto aventa que a lei impõe alteração ao Estatuto do Servidor, que seria de exclusividade de iniciativa do Executivo, e não é. Em análise jurídica, temos que a Lei 5.807, de 2013, não interfere no regime jurídico do servidor público, portanto, não fere o artigo 40
inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Então, aqui está dizendo que, em análise jurídica, temos que a Lei 5.807 não interfere no regime jurídico do servidor público, portanto, não fere o artigo 40, segundo da Lei Orgânica Municipal. Então, gente, assim, a Câmara Municipal de Jacareí está contemplada na redação do artigo 1º da Lei 5.807 de 2013. Então, essa lei do assédio moral, ela sendo sancionada, ela acaba também servindo até para o Poder Legislativo. Então, meus queridos companheiros, estou terminando o meu discurso sobre esse veto que fala sobre o assédio moral. Eu espero que as vossas senhorias, né, atendam os clamores dos servidores públicos e votem contrário ao veto. Obrigado. Bem, o nobre vereador aqui, Itamar Alves, planou aqui, contribuindo com esse projeto, para que o munícipe fique mais esclarecido. É interessante porque parece que o prefeito está brincando com o trabalhador. Não é brincadeira. Quando se trata de assédio moral, dependendo do assédio, o peso do assédio, isso se torna um monstro na vida daquele que foi assediado. Eu poderia dizer que pode se comparar até com uma lepra, um câncer, porque é tão pesado o assédio moral que não é brincadeira, dependendo da situação que o trabalhador foi exposto. O prefeito disse aqui na sua justificativa que a lei que nós estamos discutindo e que já foi aprovado por essa casa é contrária ao interesse público. Como que é contrário ao interesse público? É só fazer uma enquete e fazer uma pesquisa com o trabalhador e a trabalhadora, o empregado, que com certeza absoluta eu acredito que ele está completamente equivocado. Mas não é verdade, porque no âmbito da administração pública, direto ou indireto, autarquias e etc., são praticados, sim, assédios morais. E eu digo mais, além de aprovar esse projeto, deveria também, esse projeto que vai atender, né, e vai proteger o trabalhador e a trabalhadora, ele teria também que até se esforçar mesmo, e criar até um manual educativo de prevenção ao assédio moral. Um manual educativo e que combatesse esse tipo de prática. Então, com esse projeto aprovado, a parte ofendida, o trabalhador ofendido, ele vai poder informar os fatos ocorridos para a sua chefia, para o seu superior, do ofensor. Ou seja, ele vai ter uma ferramenta para que ele possa ser protegido ou ela possa ser protegida. Então, assim, pode o ofendido, né, instaurar um processo administrativo contra aquele que praticou, né, o assédio moral. Agora, é interessante que, com essa lei aprovada também, por exemplo, foi debatida a questão aqui dos guardas municipais, nós também colocaria aí uma blindagem, de repente, quem sabe, nos guardas municipais, no quê? No sentido de eles correrem menos risco de ter aí uma PA nas costas, um processo administrativo nas costas, por estarem em greve. Porque parece que eu ouvi nos bastidores aí que só há um acordo se eles aceitarem um processo administrativo. Olha o absurdo. Será que já não estão praticando assédio moral? Então é por isso que estão tentando vetar esse projeto? Então temos que tomar cuidado com isso.
Então, eu fico preocupado com o veto desse projeto, oferecido pelo prefeito, o veto. Porque parece que estão querendo ser conivente com o assédio moral na nossa cidade. No âmbito administrativo, enfim, aí entra a história de novo. Vício de iniciativa. Quer dizer, quem tem a iniciativa de fazer um projeto de lei, né, esse projeto, é essa casa ou é o prefeito? Enfim, aí ele começa a dizer, não, que somos nós só que podemos legislar e fazer esta lei. Mas vontade política não tem. Porque, Maurício, você pode fazer uma indicação, viu? Que com certeza absoluta, com indicação ele não vai fazer, né? Então precisa o quê? Precisa aprovar esse projeto aqui, porque indicar para lá não adianta. É riscar papel, é perca de material. Agora, esse projeto aprovado, ele vai fazer o quê? Ele vai coibir as aberrações, as atitudes e a conduta no local de trabalho. O chefe, o patrão, o empresário, o prefeito, o vereador, enfim, quem quer que seja, não pode praticar o assédio moral. Não pode. O trabalhador não pode sofrer isso. E é natural também que esse projeto é o interesse dos trabalhadores e de todos os setores que defendem os empregados. Todos os setores. Pode perguntar aí para os sindicatos, enfim, pode perguntar. Todos os setores querem defender o trabalhador nesse sentido. E ainda o prefeito diz, reforço, que a norma aprovada por esta casa é contrária ao interesse público. É piada, né? Eu só posso dizer isso, viu? Nobre vereador, os autores desse projeto, entendeu? É uma piada. Olha, eu fico realmente perplexo, tá? Com o veto do prefeito com relação, novamente, a um projeto tão importante quanto esse. Mas também quero parabenizar e aqui falar, até reforçar a fala do nobre vereador Hernani, que diz que realmente nós temos que analisar o mérito. Eu fico feliz dessa casa começar a pensar dessa forma. Realmente, temos que começar a analisar o mérito dos projetos. Agora, se vai em frente ou não, vamos falar abertamente, que a batata quente caia na mão do prefeito também, porque parece que você joga a batata quente para cá, não é? E aí tira a credibilidade dessa casa, porque nós temos força. Se a casa aqui, a Casa Legislativa, a Câmara Municipal, soubesse a força que tem, olha, mas eu acredito que todos nós estamos acordando para isso. Nobres pares, senhor presidente, amigos que nos assistem, Yara, a Álida que está aqui acompanhando nosso trabalho aí, os demais amigos. Eu até estava dizendo para o Hernani que eu havia me sentido contemplado na fala dele, até porque é um pouco daquilo que eu penso. Mas aí a gente tem que, vou voltar um pouco na minha fala hoje de manhã, do cuidado que a gente tem com informação. A gente tem uma responsabilidade muito grande daquilo que a gente passa para o público, porque senão fica a impressão, e aí nós que estamos ali ouvindo e, de certa forma, concordamos, ficamos quietos, parece que é uma verdade. Então, eu tenho algumas restrições com relação a algumas falas aqui, porque é o seguinte, primeiro deixar claro, né, que nós somos contra, né, o veto, porque acreditamos que a questão aqui colocada, ela é muito importante para trazer à tona um tema muito importante, né, no âmbito de trabalho. Né? Trabalhei 20 anos na iniciativa privada. E lógico que num grau de tempo, porque a gente diz o seguinte, né, trabalhar em fábrica antigamente, até a gente falava assim, tem o chefe e tem o peão. Né? Isso para mim já é um assédio moral. Eu acho que, na verdade, existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. E muitas vezes, né, a gente, quando está numa situação diferente, é maltratado, é humilhado,
Então, essa questão do assédio moral é uma coisa que já vem de muito tempo, não é uma novidade. Com o advento aí das novas leis, né, das questões aí, humanísticas, que as pessoas vão buscando melhorar as condições de trabalho para todo mundo, é óbvio que vai se tornando mais latente aí essa questão, né, dos problemas que vão acontecendo, vão afetando a vida. E por isso que a gente é a favor. Mas não que isso vá resolver o problema. Longe disso. Aqui é a Yara, o pessoal que trabalha. Não é o que está aqui no papel que vai dizer o seguinte, a partir de hoje acabou o assédio moral. Não é verdade isso. Mas qual é a importância disso daqui? É trazer à tona esse tema que é tão importante para aqueles que trabalham, aqueles que são subordinados e às vezes passam por essa situação, e a gente sabe que isso aqui traz um transtorno, traz problemas de saúde para muitos dos profissionais que trabalham nas diversas áreas. Mas aí a gente transformar, né, o veto do executivo, como se isso fosse, assim, não, a gente não quer esse tipo de lei, aí a gente tem que tomar cuidado. Não é verdade isso. Eu já trabalhei 12 anos, fui subprefeito, fui diretor de logística, fui secretário de esporte, né, trabalhei na Secretaria de Governo, fui subordinado e tive subordinados. E cada um sabe como deve tratar o seu semelhante. Respeito é uma coisa que vem de berço. Tá? Não é o fato de eu ser chefe de alguém que isso me dá o direito de maltratar, ser ignorante, né? Achar que aquela pessoa é submissa, é menor do que eu. Então, tem coisas que é da formação do cidadão. Não é um simples papel que vai resolver o problema. E eu não tenho dúvidas de que a questão do governo ter vetado isso é por uma questão, como o Hernani colocou, é por uma interpretação jurídica. Eu duvido, né? Aí não tem procuração para defender o Hamilton, que o Hamilton chegou lá e falou para o cara assim, não, veta isso aqui porque eu não quero isso. Não. A questão é respeitar aquilo que está na independência dos poderes. Mas aí, agora, a gente tem que fazer coro, né? Nós somos 13 vereadores que prezamos por alguma coisa e temos que enfrentar essa questão de que forma? Derrubando o veto, mostrando que nós queremos que algo seja feito. Então, eu acho que mais importante do que isso aqui é a nossa manifestação, tá, a favor, aqui o pessoal está aqui do sindicato, que defende essa categoria, para que nós possamos mostrar que é o seguinte, nós não concordamos com o que é feito hoje em diversos setores da prefeitura, porque aqui nós estamos falando especificamente da prefeitura. E eu tenho certeza que se perguntasse um por um aqui, ninguém concorda. Isso aqui é uma parte, Hernani, por favor. Obrigado, Arildo. Só um esclarecimento. Eu estava conversando com o Fernando agora, quando ele disse que o prefeito colocou na mensagem do veto que isso contraria o interesse público, aí eu pedi um esclarecimento para ele também e continuei a ler o parágrafo. O prefeito só fala que ele é contrário, está nas folhas 8, quem quiser acompanhar. A norma aprovada ainda é contrária ao interesse público, primeiramente porque disciplina o assédio moral somente no âmbito da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, sem incluir a Câmara Municipal. Então, quer dizer, o prefeito está falando que é contrário porque ele acha que a lei, inclusive, teria que ser extensiva à Câmara Municipal, porque nós temos os funcionários públicos aqui da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, gostaria até de já fazer uma indicação para essa casa, não sei se através de resolução, porque é questão funcional, ou até mesmo a gente posteriormente poder fazer uma lei, assinando todos, para regulamentar os funcionários da Câmara, ou até mesmo, seguindo a sugestão da diretoria, para que, posteriormente, sendo sancionada, a gente possa fazer um acréscimo na legislação que vai entrar em vigor. Então, é essa consideração, Arildo. Mas quer dizer que o prefeito não disse que é contrário. Arildo, só para esclarecer para o Hernani, o artigo 1º da lei diz o seguinte: a conduta considerada repetitiva, prolongada, ofensiva ou humilhante será considerada assédio moral na esfera da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do município de Jacareí, conforme restar apurado. Aí, diz assim, assim a Câmara Municipal de Jacareí está contemplada na redação do artigo 1º da Lei 5.087/2013. Ok.
Obrigado, vereador, obrigado pela contribuição. Então, para fechar essa questão, eu só quero dizer que, como o Hernani falou, o mérito disso aqui é mais importante do que a própria escrita, o teor do que está colocado aqui. Quero só fechar com um exemplo, presidente. Que eu era muito novo, mas no movimento das diretas, ali se mostrou o quê? Fez todo um trabalho, um movimento. Naquele momento não conseguiu implantar as diretas, mas já foi o início, mostrou que com o tempo aquilo iria acontecer automaticamente. Então, essa questão aqui é muito importante, sim, e não tenha dúvida, pessoal, que eu duvido que algum governante seja contra isso aqui. Porque um governante que parte do princípio que ele pode dar poder aos seus comandados de assediar, de prejudicar a vida do seu funcionário, realmente eu concordo, ele não é digno de ser um mandatário da nossa cidade. Então, não vamos jogar esse peso aqui nas costas do prefeito, ninguém. O jurídico ele interpreta conforme diz a lei. Então, tenho quase certeza que nós vamos derrubar esse veto aqui, tá certo? Obrigado a todos. Em tempo, solicito que o vice-presidente possa assumir aqui para poder fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial os membros do sindicato, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com relação ao que foi pontuado e também manifestar já meu voto, já que em veto o presidente vota. Primeiro, no quesito legal, eu queria esclarecer, e no parecer do nosso jurídico, ele já acaba tirando essa dúvida com relação se aplica ou não aplica, se essa lei aplicaria ou não se aplicaria à Câmara Municipal. O meu entendimento, e por isso, vereador Hernani, eu acabei não encaminhando ou iniciando o processo de regulamentação, porque nós estávamos aguardando a apreciação dessa lei. Então, como são divididos os órgãos públicos em administração pública direta e administração pública indireta, eu acho até que está equivocado essa coisa de colocar fundacional e autárquica. Por quê? Porque a administração pública direta são todos os órgãos que administram diretamente o poder público. No caso, a Câmara, a Prefeitura, todas as secretarias fazem parte da administração pública direta. A indireta são as 4 entidades estatais: fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, quando se cita administração pública direta e indireta, contempla todos os órgãos que trabalham na administração pública. Então, eu me senti contemplado na redação da lei e penso que a Câmara está contemplada nesta lei e por isso fiquei tranquilo de não haver uma necessidade de uma regulamentação específica nossa aqui, como, por exemplo, o Estatuto do Servidor Público. Ele se aplica aqui também, nós não temos um Estatuto do Servidor Público legislativo. Então, nós já aproveitamos essa redação. Mas queria entrar na discussão do assédio moral. Enquanto advogado, gosto muito desse tema, já tive várias ações aí que trata disso, que na verdade o assédio moral nada mais é que um outro nome, um apelido dado, algo que está há muitos anos na legislação brasileira, que é o dano moral. O que é o dano moral? Pelo Código Civil e pela própria Constituição Federal. Quando alguém comete ato ilícito e provoca dano emocional, sentimental a alguém, ele causa a obrigatoriedade de indenizar. E no caso, quando isso acontece na relação obrigacional, se considera então assédio moral. Então, o assédio moral nada mais é que o nome dado a algo que já está regulamentado pelo Código Civil desde 2002 de forma mais clara e também pela Constituição. O que ocorreu? Conforme os advogados foram trazendo esse entendimento para os processos trabalhistas, começou a se gerar vários julgados de condenação de dano moral na relação trabalhista, e agora nós estamos especificando, para ficar mais fácil de aplicar a lei trabalhista, o que é o assédio moral, que é a prática do dano moral na relação empregatícia. Então, a ideia dessa lei é regulamentar um direito que já está protegido pela Constituição, pelo Código Civil. E a ideia agora é ir mastigando ela e customizando a aplicação dela. Então, é válido essa redação, mas o dano moral ele já existe contemplado
na Constituição e no Código Civil. O debate aqui jurídico é interessante. Eu afasto essa dúvida que o jurídico da Prefeitura tem, de se isso aplicaria ou não aqui, por isso seria uma lei restritiva e tal. Acho que essa argumentação é um tanto quanto inconsistente, porque, como eu disse, eu tenho entendimento que, não só entendimento, mas tenho certeza, tenho convencimento técnico que a Câmara faz, obviamente, parte da administração pública direta. A única dúvida que sobra aqui é se o Poder Legislativo tem o poder de legislar sobre regime jurídico do servidor público. Porque isso, na Constituição Federal, é proibido, na Constituição Estadual é proibido, e na Lei Orgânica Municipal também é proibido. Está dizendo que regulamentar o regime jurídico do servidor, só o Poder Executivo pode. Então, talvez esteja aqui a fragilidade jurídica desse projeto. Mas, penso que existe um argumento para a nossa defesa, e foi muito bem pontuado aqui pelo parecer jurídico. O regime jurídico do servidor público, para seguir essa linha de interpretação, está regulamentado no Estatuto do Servidor Público. Só que a lei que nós estamos analisando alterou um decreto e não o próprio Estatuto do Servidor Público. Então, penso que temos argumentos jurídicos, inclusive, para desviar dessa argumentação. E, tendo esse acolhimento, esse argumento que dá segurança jurídica à nossa lei, eu penso que isso seria o bastante para regulamentarmos aí com uma maneira necessária de ser consolidada, que é o direito que também está previsto no Estatuto do Servidor Público. Se nós pegarmos o artigo, acho que é o 226, que trata lá dos direitos e deveres do servidor. Então, o dever de tratar o colega com urbanidade, com respeito. Então, tudo isso está descrito. E o chefe, ele é tão servidor quanto subordinado. Então, ele também deve respeito a isso. E o próprio Estatuto do Servidor Público já limita o poder de atuação dele enquanto superior hierárquico. Acho que é importante, é uma ação afirmativa, adianto meu voto contrário ao veto, mas penso que esse é um desafio muito mais de gestão do que de briga judicial e regulamentação. Porque da mesma forma que o servidor subordinado precisa aprender, e por isso ele tem treinamento, ele tem curso de capacitação, liderar também é uma virtude que precisa ser treinada. Então, os cargos de gerência precisam passar, e hoje nós temos diversos cursos que ensinam muito bem isso, a liderança, né? Não ser um chefe, mas ser um líder, aquele que inspira, aquele que traz o subordinado, porque consegue motivar ele a trabalhar com qualidade. Então, eu penso que isso é um desafio de gestão de recurso humano, só para concluir, muito mais um desafio de gestão de recurso humano do que propriamente de lei, porque a lei está aí, a justiça está pegando pesado. Na prática, lá na ação judicial, os juízes eles são um pouco cautelosos, porque eles precisam de muita prova aí para dar essas condenações, pelo menos nos casos que eu acompanhei, mas eu acho válido, é uma ação afirmativa, mas deixo aqui meu posicionamento, até como gestor aqui da Câmara, nós estamos investindo muito em cursos de liderança, para que os nossos líderes sejam líderes e não apenas chefes, que impõem, mas não motivam. É isso. O projeto continua em discussão. Bom, tanta discussão existe sobre o projeto de sede moral. Eu acho que o patrão, o prefeito da cidade é patrão desses funcionários públicos, ele não é patrão sozinho. Ele tem também os seus encarregados.
E muitos encarregados. Muitas vezes, eu escuto muitos funcionários dizer para mim que estão pisados. Talvez não vai para o prefeito. Isso aí. Quero estar aqui defendendo o prefeito. Mas a realidade é que ser patrão não é fácil. A realidade, nós vereadores aqui, nós somos patrão de 4 pessoas aqui no gabinete. Nós somos obrigados aqui, chegar cedo aqui, 8 horas e sair. Agora nem sabe que hora que vai sair, mas pelo menos até às 6 horas. Mas também nós tivemos em cima de nós mais de 220 patrão em cima da gente. Porque o vereador é engraçado. Ele é eleito e vem para o gabinete 4 funcionários para ele tomar conta. Mas, em cima disso, ele também tem 220 pessoas na cidade que mandam nele. A população de Jacareí inteirinha manda nele. Vocês entenderam como é que eu lanço? E nós somos patrão de 4 pessoas. E nós temos 220 pessoas que mandam na gente. E nós temos que ficar quietos, talvez, da rua, com alguns munícipes que, talvez, ele não entende o que é o serviço do vereador. Nós temos que aguentar certas coisas na rua. Que ele não entende, talvez. Não. Assédio moral. Só dos guardas municipal, está mais de quase 2 meses e meio em greve. É um assédio moral, que divide atender eles lá. Já é um assédio moral. Quantas passeatas fizemos com o guarda? Demos uma força para eles, falamos na tribuna. Quer dizer que o Hamilton não poderia, o prefeito não poderia atender esses guardas? Para mim, é um assédio moral. No ver, é. Porque ele tem que ser atendido por alguém. E está abandonado na cidade. Agora, esse projeto vindo da prefeitura aqui, para nós analisar o que nós vamos votar. Já pensou se os vereadores votassem favorável a esse projeto? O que seria dos trabalhadores da prefeitura? O que seria deles a partir de amanhã? Então, nós não podemos fazer isso nunca. Nós temos aqui, realmente, que cada um tem suas consciências, mas meu voto é o contrário. Agora, eu quero dizer a vocês, Jacareí todo que está me ouvindo falar, não existe patrão bom. O que é bom nasceu morto. Nunca vi falar que tem patrão bom. O que é bom nasceu morto. Então, meu voto é o contrário. O veto continua em discussão. Não tendo quem queira mais discutir sobre a matéria, passamos então para a apreciação por meio da votação nominal. Vereadora Ana Lino. Contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Contrário ao veto. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é o contrário. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Edinho Guedes. Contrário. Vereador Fernando da Ótica. Contrário. Vereador Hernani Barreto. Sou contrário, mas quero deixar claro que eu não concordo que a Câmara Municipal está contemplada, até porque a corrente majoritária dos doutrinadores entende que administrar é um atributo do Executivo, que administra a cidade. Então, eu gostaria que isso fosse estudado com maior carinho, para que a gente possa, se for o caso, ter uma complementação para que isso se aplique aqui nessa casa. Sou contrário. Vereador Itamar Alves. Sou contrário ao veto. Vereador José Francisco. Contrário ao veto. Vereador Maurício Raca. Só para justificar, o nobre vereador Arildo estava comentando na tribuna, né?
E até salutar, eu entendo a sua posição, de falar que é até difícil um papel, porque já existe uma situação que é até proibido, mas se um papel não vai inibir. Eu até penso o seguinte, Arildo, se vai resolver ou não, é uma outra história, mas eu acho que um projeto de lei já começa a inibir, não é? É o que você falou, pode não resolver, mas já inibe. Inclusive, tem pessoas, você citou uma situação que eu achei interessante. Você trabalhou na empresa privada, e mesmo na empresa privada também tem essas coisas, mas é que tem pessoas que um prefeito ganhou, nomeia ele num determinado cargo de chefia, e é o tipo da pessoa, vamos dizer, pobre de espírito. É aquela uma que está ocupando um carguinho, o nariz dele vai lá em cima, o queixinho, e se sente o tal. E acaba, então, fazendo o que não deve fazer, não é? Que é o assédio moral. É por isso que eu acho que vai inibir bastante. Mas meu voto, é claro, é contrário ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Contrário ao veto. Vereador Rogério Timóteo. Contrário ao veto. Vereadora Rose Gaspar, contrária ao veto. Então, o veto à lei que dispõe sobre assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional no município de Jacareí, foi rejeitado por unanimidade, e apenas aqui para pontuar, nós iremos fazer essa avaliação aí, mas eu entendo, me sinto seguro que a administração pública, nesse caso, contempla também o Poder Legislativo.